Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. A ressurreição dos mortos. Então foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, e o interrogavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos, também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher. Jesus disse-lhes: não estáis errados desconhecendo tantas escrituras como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Estais muito errados. Comentários dos Pais da Igreja. Glosa de São Tomás de Aquino. Depois de narrar como o Senhor sabiamente evitou a astuta tentação dos fariseus, o evangelista mostra como ele também desconcertou os saduceus que vinham tentá-lo. Por isso se diz: então foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. Eufilacto Diócrida. Eram chamados de saduceus os membros de uma seita dos judeus que negavam a ressurreição e diziam não haver nem anjos nem espíritos. Estes, pois, aproximando-se de Jesus, descobriram astutamente uma história pela qual mostrariam que não ocorreu nem ocorrerá a ressurreição. E por isso acrescenta-se: e interrogaram-no, dizendo: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher. Nesta história, contam que 7 homens tomaram uma mulher por esposa, de modo a rejeitar com maior ênfase a ressurreição. São Beda. De modo adequado, eles forjam uma fábula para acusar de delírio aqueles que afirmam a ressurreição dos corpos. Pode ser que, no entanto, isto tenha verdadeiramente ocorrido entre eles algum dia. Pseudo Jerônimo. Já em sentido místico, que outra coisa significa a mulher estéril que não deixou descendentes de 7 irmãos e morreu por último, senão a sinagoga judaica, abandonada pelo espírito septiforme que fecundou os 7 patriarcas que não lhe deixaram a descendência de Abraão, que é Jesus Cristo. Conquanto o menino tenha nascido entre eles, foi entregue a nós, os gentios.
E a mulher que tinha morrido para Cristo não se unirá a nenhum dos 7 patriarcas na ressurreição. Com efeito, pelo número 7 indica-se a totalidade dos perfeitos, de modo inverso ao que se diz por Isaías: lançarão mão de um só homem 7 mulheres, isto é, as 7 igrejas que o Senhor ama, acusa e castiga, adoram-no como uma única fé. Por isso se segue. Jesus disse-lhes: não estáis errados desconhecendo tantas escrituras como o poder de Deus? Teofilacto Diócrida, como se dissesse: não compreendeis o tipo de ressurreição que a Escritura anuncia, pois credes que a restauração dos corpos devolvê-los-á exatamente como são agora. Mas não será assim. Ignorais, portanto, a Escritura, mas ignorais também o poder divino. Com efeito, vós o considerais como algo difícil, dizendo: de que maneira reunir-se-ão os membros dissolvidos e juntar-se-ão as almas? Mas, tendo em vista o poder divino, isto é quase nada. Segue-se. Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Como se dissesse: haverá uma restauração divina e angélica, quando não mais nos corromperemos, mas permaneceremos do mesmo modo, e em função disso cessarão os casamentos, pois agora há casamentos por conta da corrupção, de modo que, pela sucessão da espécie, persistamos e não nos extingamos. Mas depois seremos como os anjos, que existem sem sucessão nupcial e nunca desaparecem. São Beda. Deve-se considerar que, aqui, o modo latino de falar não corresponde ao idioma grego, pois diz-se com propriedade que as mulheres se casam no bere e que os homens tomam esposas, uxores ducere. Mas compreendamos o que foi dito simplesmente assim: o termo casar-se refere-se tanto aos maridos quanto às esposas. Pseudo-Jerônimo. Assim, pois, eles erram por não compreenderem as Escrituras, uma vez que na ressurreição os homens serão como os anjos de Deus, isto é, ninguém lá morre, nem nasce, nem ali há criança ou idoso. Teofilacto Diócrida. E também se enganam de um outro modo, não compreendendo as Escrituras. Com efeito, se as tivessem compreendido, saberiam de que maneira pode a ressurreição dos mortos ser provada pelas Escrituras. Por isso acrescenta o Senhor: quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Pseudo-Jerônimo. Digo sobre a sarça, na qual há algo semelhante a vós, na qual o fogo ardia, mas não consumia seus espinhos. Assim também meu discurso vos inflama, mas não consome os espinhos que germinam sob a maldição. Teofilacto Diócrida. Digo que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, como se dissesse: o Deus dos vivos. Por isso acrescenta: ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim de vivos. Com efeito, ele não disse: eu fui, mas eu sou, de modo que eles estão presentes. Mas talvez alguém dirá que Deus falou isto apenas sobre a alma de Abraão, não sobre o seu corpo, ao qual dizemos que a Abraão importam tanto o corpo quanto a alma, de modo que Deus é também o Deus do corpo, sendo que este vive junto de Deus, isto é, na disposição ordenada de Deus. São Beda. Ou porque, tendo provado que as almas permanecem depois da morte, pois não poderia haver um Deus daquilo que não subsiste de modo algum, consequentemente, introduziu a ressurreição dos corpos, que, juntamente com as almas, praticaram boas e más ações. Pseudo-Jerônimo. Quando disse o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, ao nomear Deus por 3 vezes, introduziu a Trindade. Já quando disse ele não é o Deus dos mortos, repetindo que há um único Deus, deu a entender que há uma só natureza. Vivem aqueles que reivindicam a parte que escolheram.
mas estão mortos aqueles que perderam o que reivindicaram. Logo, estáis muito errados. Glosa de São Tomás de Aquino. Evidentemente, porque contradiziam as Escrituras e subtraíam o poder de Deus. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.